Estimados ouvintes, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Museus e Companhia. Como sabem, é um programa dedicado aos museus e ao património em geral, divulgando as coleções, atividades e, sobretudo, o trabalho desenvolvido pelas pessoas que estudam, conservam e divulgam o património. Viajamos, mensalmente, pelos bastidores do palco patrimonial, onde encontramos pessoas dedicadas e que a muitos surpreendem pelo espírito de missão e dever. O programa de hoje será todo ele dedicado ao património e museologia, mas também ao turismo e à antropologia do turismo. Para isso, nada melhor do que ter connosco Eunice Lopes, docente e investigadora, que se tem dedicado aos temas que hoje aqui vos propomos para analisarmos e discutirmos na próxima hora. Até já! Eunice Lopes, muito bem-vinda à ABC Portugal e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Boa tarde, Gonçalo. É com todo o gosto que estou aqui a colaborar com a vossa rádio. Obrigada também pelo convite da minha parte. Nós é que agradecemos, é muito bom rever-te e fizeste boa viagem de Tomar até Orém. Sim, exatamente, em boas condições, sem qualquer problema, sem agradável. Trânsito, o IC9 sem trânsito nenhum, com uma bela paisagem, até chegares aqui ao Castelo de Orém. Eunice, antes de irmos para o tema, os vários temas que nos traz aqui hoje, vamos falar um pouco de ti. És nascida e criada em Tomar? Sim, eu nasci em Tomar, cresci em Tomar. E depois viajei até uma localidade rural, porque os meus pais e os meus avós eram de lá e portanto toda a minha infância foi passada nesse meio rural, que eu estimo muito e tenho ótimas lembranças, e por aí continuei, casei, fiz casa e casei e continuei e portanto permaneço em Tomar, que é a minha cidade. Muito bem. Portanto, fizeste o teu percurso escolar, depois foste no tal mundo rural, na aldeia, depois foste até Tomar. Em criança, tu tinhas a sensibilidade para os museus, para o património? Foi sempre uma área que te atraiu? Sim, por acaso foi. Talvez o mundo rural fosse precisamente a dimensão que me deu esse sentimento, porque sempre sempre fui muito observadora e esse mundo e o facto de estar nas hortas com os meus avós a cultivar a terra fez-me evoluir nesse sentido de olhar e nesse sentido de observação e penso que foi daí que depois foi evoluindo também para os objetos, para a natureza, para o património. Portanto, penso que foi o grande filão, foi o sentido de estar atenta àquilo que me rodeava. E depois, quando foste para Tomar, essa cidade cheia de património, não é? Cada canto é o património construído, material e imaterial. Portanto, foi ali algo que te marcou. Exatamente, Tomar é uma cidade lindíssima e, como tu disseste, Gonçalo, de facto tem recursos patrimoniais vários, muito importantes, com uma gramática decorativa muito interessante do ponto de vista da história da arte
e portanto do material pétreo, não é? E de facto sempre apreciei esse património na cidade de Tomar, que como sabemos tem o Convento de Cristo, que é o ex libris, mas depois tem outros recursos, há muito mais, não é só o Convento de Cristo. E vamos falar mais à frente, o castelo que às vezes é esquecido. Exatamente. As pessoas esquecem, só falam no convento e tem um castelo lindíssimo. Eunice, então chegamos ao ensino superior e entras para conservação e restauro em Tomar. Exatamente, eu fiquei em casa, como se costuma dizer, fiquei na cidade de Tomar, no Instituto Politécnico de Tomar. Uma casa nova na altura, portanto tinham dado de instalações há exatamente, pouco tempo. Recente, a Escola Superior de Tecnologia de Tomar, que tinha o curso de conservação e restauro, também recente, e portanto eu vi ali uma oportunidade precisamente para aprofundar aquilo que eu já tinha alguma curiosidade e interesse, que era o património, e depois licenciei-me nessa área de conservação e restauro, que ainda era designava-se na altura uma licenciatura bietápica, não é? Porque depois nós seguíamos um ramo de especialização. E esse ramo de especialização que escolheste foi? A arte lusíada, na altura havia só 2 opções, e portanto eu preferi esta da arte lusíada também para compreender melhor tudo o que estava envolvido de facto nesse património, que no fundo era aquilo que eu sabia menos e queria saber mais, por isso fui por essa via também. Terminando o curso, como é que foi então depois em termos profissionais? Em termos profissionais, na altura ainda fiz estágio também no Laboratório de Conservação e Restauro, no Instituto Politécnico de Tomar, e eis que Tomar recebe uma encomenda para intervir numa exposição ao nível de conservação, ali entre os meses de julho e agosto. E eu, como estava em estágio, e a maioria dos docentes em agosto é o mês que têm de férias, convidaram-me para eu continuar esse estágio também no mês de agosto, e portanto eu fiquei ali 6 meses seguidos no laboratório, com grande responsabilidade. Não fui só eu, foi também mais colegas que estavam a estagiar nessa altura, sob a tutoria de alguns professores. Mas de facto foi assim o primeiro trabalho de intervenção em escultura polícroma de grande responsabilidade, que se chamava, na altura a exposição foi o Brilho do Norte, uma exposição muito importante na altura, e portanto fiquei com essa responsabilidade, correu bem, e após esses 6 meses convidaram-me para ser encarregada de trabalhos no Politécnico de Tomar, nesses laboratórios, e portanto tive o meu primeiro contrato de trabalho. Muito bem. É preciso uma grande frieza, ou melhor, portanto, é uma grande responsabilidade, portanto, intervir numa escultura, não é? Portanto, tem que ter muita segurança. É verdade, é verdade. Na altura fiquei um bocadinho apreensiva, não é? Porque é normal, não tinha experiência, mas depois também, como tínhamos os professores como tutores, isso deu-nos alguma segurança e foi pôr as mãos na massa, de facto, como se costuma dizer, e foi muito gratificante, com muita responsabilidade, mas muito gratificante, porque também é praticando que nós ganhamos experiência, e essa foi assim a minha grande experiência. Muito bem. Entretanto, és convidada para seres docente do IPT, do Instituto Politécnico de Tomar. Sim, é verdade. Recebi esse convite, dado que, portanto, todo esse processo de intervenção correu muito bem, e aceitei o convite, claro, considerei até que fosse um privilégio, e paralelamente depois segui para o mestrado, precisamente. Dar aulas, como é que, porque na altura tinhas muito pouca diferença, digamos assim, dos alunos. O que é que lembras-te na altura, o que é que tu sentias?
Ali havia de facto uma diferença. Eu estava mais nos laboratórios, não dava porque havia um professor responsável que dava as matérias teóricas e de facto essa diferença acabava por ser mínima, porque como eu estava mais no laboratório e já tinha passado por essa experiência, no fundo também fazia as intervenções e misturava-me um bocadinho com as turmas e o clima foi sempre de respeito, muito respeito e consideração, porque no fundo eu acabava por orientar os trabalhos, não é? Apesar de ter colegas colegas não alunos até mais velhos que eu, mas houve sempre um clima de respeito e isso consegue-se criar bons ambientes quando tem de facto segurança e se tem gosto por aquilo que se faz, que era o que eu sentia na altura. Uhum. Entretanto, já adiantaste um pouco que vais para Lisboa tirar o mestrado em Museologia e Património na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, onde nos conhecemos. Exatamente, foi na Universidade Nova de Lisboa, como já tinha a licenciatura em Conservação e Restauro, então optei por o mestrado em Museologia e Património, que na altura e continua um mestrado muito difícil, conceituado, mas era preciso uma nota com média de entrada, a seleção era feita com entrevistas, um mestrado de 4 anos, um bocadinho diferente da realidade de hoje, mas optei de facto por esse mestrado, entrei na altura e foi onde nós conhecemos, aliás mantemos laços ainda com vários colegas atualmente. É verdade. E em relação ao tema da tese de mestrado? A tese de mestrado eu fiz sobre o equipamento o mobiliário expositivo oitocentista, de 5 museus oitocentistas. E, portanto, aquilo que eu estudei foi o ambiente de conservação em mobiliário expositivo, mas dedicado à época oitocentista. Uhum. Lembro-me na altura que estudei portanto, as vitrinas do Museu Militar de Lisboa, do Museu Nacional de Arte Antiga, e do arqueológico também. Portanto, estudei, o meu objetivo foi estudar mesmo e até fiz algo mais inovador, que foi através das fotografias fazer esquemas com a identificação da gramática decorativa desse mobiliário expositivo. Foi muito interessante. Um grande desafio, de facto. Foi. Portanto, neste mundo dos museus, tu lembras-te qual o primeiro museu que visitaste? No mestrado ou antes disso? Na infância. Na infância o primeiro museu foi em Tomar, precisamente já o Museu dos Fósforos, que fui na escola, que foi na escola primária. A nossa professora levou-nos precisamente ao Museu dos Fósforos, que na altura não era bem museu, portanto era uma coleção ainda do Áquiles da Mota Lima, que foi o colecionador, e que nos suscitou interesse através das caixas de fósforos. Na altura, mal sonharias que ias estudar e tratar este mundo dos museus. Nunca tiveste o objetivo, digamos, de ser conservadora, restauradora de um museu? Eu gostava muito da parte do ensino, sempre gostei, e talvez porque como tinha já estava a dar aulas em laboratório, não me via sinceramente no museu a fazer somente essa intervenção. Gosto muito mais de partilhar, de ter as aulas, porque foi no fundo essa minha primeira experiência. E de facto sempre gostei mais dessa vertente de ensino do que propriamente estar a fazer esse trabalho continuamente no museu, não é? Portanto, terminas o mestrado, continuas a dar aulas no IPT, entretanto, mais para que áreas? Eu continuei durante alguns anos na conservação e restauro, portanto nos cursos e no laboratório.
Mas depois surge uma oportunidade de criar um novo curso relacionado com o turismo, portanto o turismo e a cultura, que foi uma licenciatura que foi criada em gestão turística e cultural. E que foi um colega meu portanto, que criou essa licenciatura e que na altura, como era algo novo, a componente do turismo no Politécnico de Tomar, ele fez o convite a vários colegas para ingressarem nessa licenciatura. E pronto, e também me convidou para essa área do turismo, dessa nova licenciatura, e eu mais uma vez aceitei que gosto de desafios. grande desafio, mas que está intimamente ligado, não é? Sim. Ao património, à conservação e restauro, etc. Então é daí que depois abraças outro grande desafio na área da antropologia, um doutoramento em antropologia na mesma faculdade. Portanto, uma especialização, corrija-me se eu estiver errado, a antropologia do turismo, política e imagens da cultura e museologia, e com o estudo de caso, esse sei certamente que não tenho dúvidas, que foi a partir do Consulata Museu de Arte Sacra e Etnologia em Fátima. Foi. Como abracei esse projeto da licenciatura de Gestão Turística e Cultural, que no fundo aproveitei as ferramentas que já tinha na componente de património, só que direcionei mais para o turismo, então como já tinha também um mestrado em Museologia e Património, tentei envidar por uma área mais relacionada que fizesse esse casamento entre o património e o turismo. Foi quando eu estive a verificar que curso é que podia seguir em termos de doutoramento. Havia o de antropologia que nos dava esta opção, mais especificamente uma área na altura trabalhada pela professora Maria Cardeira da Silva, que trabalhava especificamente na área da antropologia do turismo, e eu pensei assim, então, já que o desafio a nível profissional é fazer este casamento e que ele seja bem sucedido, então vou por aqui e depois iniciei então a minha investigação nesse doutoramento e prossegui essa área. Portanto, o doutoramento é na área da antropologia, mas depois, como disseste, e que foste enquanto diretor do Museu de Arte Sacra e de Etnografia de Fátima, foste um grande colaborador, porque eras diretor na altura do museu, a quem eu agradeço, porque também tenho esse doutoramento com um grande contributo teu enquanto diretor, e portanto depois fiz esse estudo de caso precisamente direcionado para os turistas que visitavam o museu. Muito obrigado. Em relação assim, em linhas gerais, as principais conclusões que chegaste a essa relação do museu com o turismo em Fátima? Em Fátima, que foi o estudo de caso, aquilo que eu tentei fazer foi aplicar um questionário, e esse questionário foi bastante significativo, foi cerca de 490 respondentes, e aquilo que eu tentei perceber foi a experiência dos visitantes / turistas e as experiências que eles tinham no museu. E os resultados foram muito interessantes, porque deu para perceber, mesmo dentro do museu, qual era a sala que os turistas mais apreciavam, e lembro-me na altura que era a de etnografia, não é? Aquela parte da colonial e da colonização, porque tinha vários objetos nessa sala que criavam, mesmo a parte dos índios, etc., que criava muita atratividade aos turistas, e eles falavam muito nessa experiência que tinham tido. E também na relação, o museu tem, portanto, uma pequenina capela, e também essa relação de proximidade com Deus. Portanto, houve ali resultados muito, muito interessantes. Inclusivamente também fiz uma análise ao registro do livro de visitantes, e tirámos ali várias conclusões muito interessantes, com várias perspectivas. Também as próprias motivações de visita ao museu, dependendo da nacionalidade, também eram bastante distintas. Os resultados foram muito enriquecedores, muito diversos, mas
deu para ver que os museus de facto causam atratividade, e é importante esta relação e experiência que se cria do visitante na relação que ele tem com os objetos expostos. Eu recordo que na altura discutia-se muito portanto, em relação ao turismo religioso, que era um pouco esquecido, era um parente pobre do mundo do turismo. O que é que achas atualmente sobre se continua a esquecerem da importância do turismo religioso para o país? Sim, na altura, de facto, o turismo religioso, havia poucos estudos diretamente que incidissem sobre esse nicho, chamemos-lhe assim. Aquilo que acontece atualmente e que vem ultimamente a ser trabalhado também pela região de turismo do centro e pelo próprio turismo de Portugal é que o turismo religioso deve dar espaço a um turismo espiritual. Portanto, não afunilarmos tanto o turismo religioso, mas prosseguirmos para um turismo espiritual, porque o espiritual é muito mais abrangente e há alguns dados estatísticos que nos mostram que as pessoas associam o turismo religioso, de facto, a ir a um santuário, a ser praticante, católico, etc. O turismo espiritual já não contempla essa incisão de fé, porque o turismo espiritual pode ser o facto de uma pessoa ir para um retiro e estar em harmonia com a natureza, com tranquilidade. Portanto, eu neste momento concordo que avancemos para este turismo espiritual, porque é muito mais abrangente e já não tem essa conotação tão forte à própria religiosidade em si. Isto é muito interessante, a temática e esta discussão entre o que é religioso e o espiritual, mas no fundo acho que sim, ainda mais nesta etapa de Covid, que as pessoas ficaram um bocadinho mais pensativas e refletiram mais na qualidade de vida que estavam a ter e que muitas delas até foram para sítios mais resguardados de multidões, precisamente para esta contemplação pessoal. Acho que isso aí, esse contexto, essa dimensão é também, considero que favorável na parte espiritual. És diretora dos cursos de turismo do IPT, estás, portanto, perto dos jovens. Como é que são os jovens? Porque às vezes, várias circunstâncias, a gente afasta-se pela idade, não é? Afastamos dos jovens. Como é que são eles? Que mais-valias é que poderão trazer para o turismo nos próximos tempos? Que isto está sempre a mudar, não é? É verdade. Bom, eu sinto muito bem no meio dos jovens. Mas digamos que é um espaço que exige da nossa parte, professores, de muita resiliência, porque as turmas são muito heterogéneas, apesar de serem jovens com aquela toda vivacidade, são todos diferentes uns dos outros, são muito heterogéneos, e um professor às vezes tem dificuldade em captar a atenção. Agora, aquilo que eu acho é que todos os alunos, de facto, eles têm um certo grau de imaturidade, mas também têm outras percepções a nível do digital e das tecnologias, e alguns com ideias super inovadoras muito, muito interessantes, mas como digo, numa turma há muita heterogeneidade e cada um tem as suas, digamos, mais-valias que depois aplicam. Agora, que há uma grande imaturidade geral, isso é verdade. Isto comparativamente com 15 anos atrás, os jovens são muito mais imaturos, mesmo na forma como gerem o próprio estudo e a agenda, eles têm dificuldades em fazer essa gestão. E também é tudo imediato. É tudo muito imediato.
E vão para além disso. Se nós permitíssemos terem os telemóveis, não é? Há algo muito interessante e que tem acontecido ultimamente, que é, por exemplo, determinadas palavras que eles não entendem, a tendência é logo para ir pesquisar no telemóvel. Ao Dr. Google. Ao Dr. Google, exatamente. Isso é uma tendência que nós temos que dissuadir, e que no início, enfim, do ano letivo, temos que logo pôr os pontos nos is, como se costuma dizer, porque há de facto essa tendência imediata de não refletir sobre as coisas, ir imediatamente ao telemóvel buscar informação. Eles dão sugestões, têm logo vão se calhar, à medida que vão estudando, não é? vão se calhar encontrando pontos fortes e fracos do turismo. O que é que eles que se queixam mais, digamos assim, entre aspas, do turismo? Do turismo. Bom, aquilo que eu acho é que, como eu disse, eles refletem um pouco sobre a vida e as coisas que os rodeiam. E, portanto, alguns, se nós perguntamos, por exemplo, porque é que estão no turismo, eles ficam um bocadinho pensativos e assim, mas o que é que eu realmente espero do turismo? Porque são alunos que viajam pouco, ou por questões financeiras, ou porque não são motivados para isso, viajam pouco. Portanto, eles viajam no telemóvel, na internet, mas ir aos sítios não fazem, e portanto têm alguma dificuldade em perceber o que é que no turismo faz falta ou não. Só depois de estarem dentro do curso e de ser dadas ferramentas é que eles começam mesmo na questão da observação a pensar mais no assunto, e aí sim já começam a ter as suas ideias, a dar as sugestões, a indagarem porque é que acontece isto e aquilo, mas quando eles chegam não têm essa... E eu acho que um grande problema é que eles próprios não têm tendência para ir aos sítios, aos locais, para viajar. E quando eu falo em viajar, não é ir para outros países externos, é mesmo viajar dentro do país, dentro da aldeia, dentro da cidade, de conhecer primeiro o que têm em casa para depois passarem para fora. Bom, vamos continuar esta conversa mais à frente, logo após o próximo espaço comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM é muito melhor. E voltamos à conversa com a Eunice Lopes, docente e investigadora, à conversa sobre museus, património e turismo. Eunice, há pouco falaste do casamento entre património e turismo. Como é que está atualmente este casamento? Há pontos fortes, há pontos fracos, estão em crise, não estão? Como é que é esta relação, este casamento? De facto, tem pontos fortes e tem pontos fracos, obviamente, não é? Porque onde é que são os pontos fracos? Muitas vezes na própria gestão do recurso patrimonial e na quantidade de visitantes. Nós sabemos, no turismo falamos em overtourism, que é quando há uma massificação turística em determinados recursos. Não digo que em Portugal isso se verifique muito, mas sabemos que há países como Barcelona, e só para indicar esse e outros mais, que houve até uma certa revolta da comunidade contra esta massificação, porque de facto os residentes começaram a ter pior qualidade de vida dado a essa massificação. E, portanto, às vezes nesta relação entre turismo e património, o problema é mesmo a falta de monitorização na capacidade de carga desse recurso. Sabemos que quando excede a capacidade de carga, há conta às vezes de entradas também para obter receitas, mas acaba por pôr em causa a própria fruição dos recursos e maximizar a degradação do próprio recurso. E aqui é que às vezes o casamento começa a ter essas complicações se não houver uma boa gestão, porque quando nós falamos em fruição turística, o turista paga o seu bilhete para ter ali
uma experiência, e essa experiência só pode ser valorizada se ele realmente conseguir fruir plenamente o recurso patrimonial. Ora, se esse recurso estiver com excesso de visitantes, ninguém vai fruí-lo dessa maneira. Em Portugal ainda acontece que as instituições, por vezes, ainda não conseguem fazer esta gestão de modo a ver esta valorização da experiência. Talvez este seja assim o mais problemático. Por outro lado, o turismo é favorável porque, à conta das receitas e à conta da atratividade, faz desenvolver o território, efetivamente, tem os seus pontos positivos nessa ótica de desenvolvimento territorial. E há aqui um fator que é a comunidade. A comunidade é muito importante, porque a comunidade, os residentes, eles têm que se sentir bem no seu próprio habitat, para também receberem bem os turistas. Se houver estes conflitos, aí já a hospitalidade não é tão saudável e pode causar esses problemas, que no fundo foi o que aconteceu com Barcelona, com Itália, Itália, etc. Precisamente falar de Itália, que muitas pessoas se queixam, de facto, são os turistas serem um pouco maltratados, porque de facto lá está, é o excesso de pessoas, não é? É. Que causa esse desconforto. Em relação também aos guias turísticos e aos museus e aos monumentos, por vezes fala-se da impreparação ou do pouco diálogo para abertura para haver formação dos guias intérpretes. Como é que está essa relação? Neste momento temos várias instituições que formam e, de facto, neste momento tem acreditações, sim, associadas. Houve há uns anos atrás, de facto, um déficit desta formação acreditada, mas neste momento já há uma obrigatoriedade de estarem registados os guias e, portanto, acho que a situação está estagnada e estamos no bom caminho. Portanto, porque é uma grande responsabilidade, de facto. São embaixadores, digamos assim, se fazem uma visita mal conduzida ou com informação imprecisa. Sim, é um problema, porque eles acabam por ser o cartão de visita, não é, do recurso ou da cidade, e se prestam informações que por vezes não são válidas, e isso acontecia há algum tempo atrás e esporadicamente ainda provavelmente vai acontecendo, não tenho noção desses acontecimentos ultimamente, porque também não estou diretamente ligado a essa questão, mas penso que há uma maior acautelamento, digamos assim, para essas situações. Há pouco falámos de Fátima, o turismo religioso, ou agora mais tendencialmente turismo espiritual. Há um eixo importante que é Tomar, Orém, Fátima, Batalha, também Alcobaça, Nazaré. O que é que achas em termos de organização destes pontos turísticos, se eles funcionam, digamos assim, funcionam de forma orgânica ou estão institucionalizados? Há bilhetes conjuntos? Essa é uma boa questão e que já falamos nela há alguns anos. De facto, não há, ainda falta uma boa gestão, planificação e organização. Portanto, um dos problemas é cada um funcionar individualmente, quando parecia que seria muito mais favorável para todos haver aqui uma agregação, uma boa gestão entre todas essas dimensões territoriais. Sei que algumas instituições mais locais, Tomar, por exemplo, tem algumas empresas já a trabalhar com outras e para fazerem ali com Nazaré, com Batalha,
para fazerem esse tal intercâmbio e colaboração, mas essa é uma componente que ainda falha. Portanto, eu acho que, como se costuma dizer, a união faz a força. Todos tinham a ganhar se houvesse uma orgânica muito mais articulada, mas pronto, costuma-se dizer, quando algo está institucionalizado é sempre difícil, o caminho chega-se lá, mas demora um bocadinho mais e de facto essa articulação muitas vezes também passa pelas próprias comunidades intermunicipais, etc., não é? Que têm que apresentar também objetivos ou resultados específicos, e daí também penso que vem essa falta de articulação e essa dificuldade em articular, porque no fundo cada um tem que prestar contas dos seus resultados, mas acredito que deveria haver e que era possível haver uma melhor gestão. Todos tinham a ganhar, de facto. Portanto, agora até um bom caminho, é o IC9 que liga estes principais eixos turísticos até Orem. Orem tem sempre alguma dificuldade, não é? Aqui, portanto, a acessibilidade é complicada, mas poderá haver umas soluções que facilitem essa dificuldade de chegada à Vila Medieval de Orem. Sim, com planificação tudo é possível, não é? E até às vezes há algumas cidades que têm até um passe turístico, um passe de residentes, não é? São soluções que passam também por um incentivo, e às vezes basta um incentivo para que haja essa articulação. Em algumas cidades o passe, por exemplo, tem funcionado muito bem, outras não têm funcionado, mas sim, há sempre soluções que quem gera essa componente autárquica de fazer essa articulação, penso que já apresenta algumas soluções, mas que há sempre algo a melhorar, obviamente. Turismo e a pandemia foi um caso muito complicado. É verdade, foi. Não só turismo, mas museus, património, tudo foi muito complicado. Na atualidade estamos a recuperar na componente do turismo, mas saímos muito bem, até fomos criativos. Eu acho que fomos criativos, fomos positivos, porque, por exemplo, na componente dos museus houve uma reinvenção, não é? Teve que se fazer mais vídeos, manter as atividades, houve mais o online, e as pessoas continuaram a visitar os museus virtualmente. Portanto, eu aqui acho que nós em Portugal saímos muito bem, mais especificamente nestas áreas da museologia e do turismo. O que é que no turismo dificultou? Pois o turismo é movido por movimento. Como não houve movimento, o turismo ficou estagnado, mas rapidamente também se criaram vários incentivos em empresas, a criação de novas iniciativas de negócio, e nesta fase já estamos a conseguir recuperar essa vertente, não é? Porque o Turismo de Portugal emite várias estatísticas, lá nisso nas estatísticas trabalha muito bem e tem-nos apresentado alguns dados de grande evolução. As pessoas começaram a viajar, começaram a sentir seguras para sair, e portanto estamos neste momento a recuperar e a sair de um período de estagnação que foi. Muito sinceramente pensei que a pandemia tivesse impacto mais negativo do que aquilo que foi, porque, como disse, houve grande capacidade, quer na componente dos museus, quer na componente do turismo, de haver uma reinvenção e de criar outras iniciativas para continuar a haver a visitação aos recursos. A Web Summit, as Jornadas Mundiais da Juventude, portanto, pegando naquilo que falaste na movimentação de pessoas, de massas, são realmente eventos âncora para o turismo em Portugal? São, não são esses, mas tudo o que seja grandes eventos traz sempre, move a economia, move
as cidades, move os territórios. Portanto, eu acho que esses eventos que referenciaste acabam sempre por trazer benefícios, porque mesmo a nível da restauração, dos transportes, do alojamento, é sempre uma ótima oportunidade para haver a tal intensidade. Agora, também pode ter, obviamente, em algumas situações mais específicas, o reverso da medalha, não é? Mais poluição, quando nós andamos a falar da sustentabilidade, não é? Os contextos da sustentabilidade podem aqui ser o elo mais frágil, mas os impactos são sempre bastante positivos. E também na medida em que, vindo participar nesse evento pontual, se gostarem do que vem à volta, podem querer voltar individualmente ou com a família para conhecer mais aprofundadamente, uma vez que vêm nesse evento, estão muito ocupados em termos de calendário, e voltar ao país. Essa questão nós no turismo chamamos fidelização, não é? Ou no geral fidelização do cliente, aqui neste caso fidelização do turista. E aquilo que se tem verificado também ultimamente é que as pessoas, por questões profissionais ou de lazer, têm tendência para viajar sozinhas. E por questões às vezes também de financeiras, mas ao viajarem, se gostarem daquele país, passam o boca a boca e trazem amigos ou depois já trazem a família, e isso é bastante importante, porque a ideia do turismo e o grande desenvolvimento dos territórios também se dá porque os territórios têm capacidade, a partir dos recursos materiais, imateriais e naturais, de desenvolver produtos turísticos, e por isso é que a área do turismo é fantástica. Porquê? Porque o mesmo território pode apresentar sempre novos produtos turísticos que criem essa fidelização, porque o que vê hoje, amanhã já pode haver novas propostas, e isso, a componente do turismo é bastante inovadora nesse sentido, e tem que ter essa capacidade de apresentar novos produtos para criar essa tal fidelização. Com estas tecnologias, com a internet e a possibilidade de cada pessoa comprar o seu bilhete de avião, a reservar o seu próprio alojamento, ter acesso a guiões da cidade. Em termos das agências de viagens, elas estarão em crise? Continuarão abertas ou não? Eu penso que já foi pior, isto é, as agências de viagens já tiveram mais dificuldades do que têm atualmente. E eu falo com conhecimento de causa, porque, por exemplo, tenho vários estudantes a estagiar em agência de viagens, e de facto neste momento elas estão numa situação favorável relativamente a uns anos atrás. E isto dá-se porquê? Porque as pessoas criaram um elo de mais confiança com as agências de viagens a propósito das alterações climáticas, das guerras, portanto, numa palavra, segurança. As pessoas sentem-se mais seguras comprando um bilhete numa agência de viagens. Porquê? Por qualquer motivo, e também devido aos grandes cancelamentos dos aviões, como nós sabemos, a agência de viagem resolve o problema, ou tenta resolver no imediato. E se for uma compra online, as pessoas sentem-se um bocadinho mais inseguras. E eu penso que, derivado a estes cancelamentos dos aviões, à falta de segurança indo para determinados destinos por causa das alterações climáticas que têm ocorrido, tudo isto gerou uma certa insegurança. Comprar um bilhete online, apesar de ser um bocadinho mais barato, como nós sabemos, não é? Mas as pessoas viraram-se novamente para as agências de viagens por questões de segurança. Esta é a percepção que eu tenho de alunos que estão em estágio, e que há muita adesão às agências por esta questão da segurança. Eunice, quando viajas, quando és turista, consegues mesmo ser turista, ou está sempre a profissão a funcionar, sempre a profissão lá? Consegues relaxar mesmo? Isso é difícil, não é? É difícil desencarnar-me do papel
turista e eu nisso em si, mas porque o meu olhar profissional e antropológico vai sempre focar-se nestas problemáticas todas que existem entre património, que existe e todo, digamos, o sistema turístico, mas também dá para relaxar e ter os momentos de lazer. Eu acho que se consegue gerir tudo e consegue-se ter essa percepção. É como também o próprio, quando visito museus, também às vezes já estou a dar por mim só a olhar para a parte profissional das tabelas, da museografia, dos circuitos, mas também, claro, apreciar e desfrutar de tudo que os museus têm para nos oferecer. Gostas de viajar? Gosto. Gostas de fazer turismo e de estudar turismo? Ser turista e Gosto. estudar turismo. Eu acho que todos nós gostamos de viajar, ainda mais nesta profissão, e é algo muito interessante, porque por mais que nós viajemos na internet e ao Google a 360 graus e conseguimos entrar na bolha e viajar, mas estar in loco é completamente diferente. E quando nós passamos, e isto também se vê, quando nós passamos o ensinar, o facto de estarmos lá, a experiência que nós próprios tivemos naquele país, naquela localidade, naquele sítio, a forma como o transmitimos à turma, aos estudantes, às outras pessoas, é completamente diferente do entusiasmo que quando só navegamos na internet, não é? Apesar das tecnologias nos permitirem isso, e quem de facto não tem possibilidades ou não tem essa apetência para viajar mesmo e que prefira fazê-lo no computador, mas acho que há essa grande diferenciação, é na forma como depois contamos a nossa experiência, com conhecimento de causa in loco, é completamente diferente o entusiasmo que transmitimos. E para isso, e para o curso de turismo, mas para todos os cursos, não é? Mas há muitos anos não havia, ou era muito difícil, é o Erasmus, não é? Então, para alunos de turismo é essencial. Erasmus é uma boa experiência. Tu própria também participas e viajas pelo Erasmus? Sim. Há Erasmus para docentes e há Erasmus também para alunos. Aliás, nós no Politécnico de Tomar trabalhamos muito a questão da internacionalização e temos um gabinete também para fazer isso, e há um grande incentivo neste intercâmbio, porque nós, quando fazemos Erasmus, há um intercâmbio também de ferramentas, de métodos, de lecionar, e isso é sempre enriquecedor, porque são países diferentes, com metodologias diferentes, e todos nós saímos a ganhar. Os nossos estudantes, ultimamente tem havido uma grande adesão, anos atrás não era assim, porque muitos estudantes não queriam sair, digamos que, da sua zona de conforto, mas felizmente que atualmente conseguimos sensibilizar e há muitos alunos que já não somos nós que andamos ali a sensibilizar, são eles mesmos que vêm ter connosco e que querem ir. Há aqui uma questão que às vezes complica, que é o valor da bolsa, não é? Porque são alunos que não têm outros meios, os pais pagam as propinas, mas depois não têm valor acrescentado para financeiramente ajudá-los e, portanto, alguns países a bolsa não cobre as despesas e, portanto, há essa limitação, mas também aqui houve uma mudança de paradigma, portanto, os alunos também estão muito mais abertos a essas novas experiências, aproveitando a bolsa de Erasmus. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Terminaria com esta questão de quais os principais desafios para o turismo em Portugal? Eu acho que na área do turismo, como eu disse, eu costumo dizer que o turismo, o laboratório é o mundo. Portanto, há áreas que têm um laboratório em específico, mas no turismo o laboratório é o mundo. O que é que isto quer dizer? Que os desafios são muitos, porque o turismo é uma área tão fascinante, mas também com muitas complexidades, dada a sua abrangência de contextos e interdisciplinaridade que intervém em todos os setores. Portanto, nós falamos aqui nos vários pilares, o económico, o social, o ambiental, e o turismo está lá. E, portanto, há uma grande teia
complexa, mas que trabalhamos, temos que prosseguir. O grande desafio é articular esta teia, de facto, porque é multidimensional o turismo, que haverá de ter sempre no futuro pontos positivos e pontos negativos, mas também é assim como tudo em todas as áreas, e na vida há sempre pontos mais fortes, pontos mais fracos, mas é importantíssimo neste momento, com o recurso patrimonial que nós temos em Portugal, o turismo é muito favorável para o desenvolvimento do país. Eunice Lopes, parabéns pelo teu trabalho e carinho com que te entregas sempre aos teus projetos, e foi muito bom ter-te aqui e em boa hora te convidámos. Obrigado. Obrigado eu. Termino com um grande abraço museológico, Eunice, que sabes bem o que é, ou seja, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje, relembrando que o Museus e Companhia é transmitido num dos sábados de cada mês, a partir das 18h, e depois a reposição do programa na segunda-feira seguinte, a partir das 13h. Até para o mês que vem, estejam atentos e obrigado.